lado sombrio dos personagens da Bíblia. Quando a gente pensa nos grandes personagens da Bíblia, costuma imaginar heróis perfeitos, santos, gente iluminada, sem falhas. Mas e se eu te dissesse que isso é só parte da história? E se eu te contasse que os mesmos homens que foram usados por Deus também erraram, mentiram, traíram, mataram? E se por trás da fé existissem também medo, ciúme, raiva, ambição, a verdade é que a Bíblia não esconde o lado sombrio de ninguém. Pelo contrário, ela mostra, porque talvez o que torna esses personagens tão grandes não seja o fato de que eles foram perfeitos, mas sim o fato de que Deus os usou mesmo assim. Hoje, no Arquivos Sagrados BR, você vai conhecer o outro lado da história e talvez se enxergar nela também. Seja bem-vindo ao Arquivos Sagrados BR. Aqui a gente vai além das histórias bonitas, a gente investiga o que ficou escondido, os detalhes que quase ninguém comenta, e os bastidores espirituais que revelam quem essas pessoas realmente eram. Você não precisa ser religioso para estar aqui, mas se você sente que existe algo maior por trás de cada nome, de cada queda, de cada recomeço, então esse canal é para você. Em cada vídeo você vai entender a Bíblia com mais humanidade, com mais profundidade e talvez com mais coragem para olhar para si mesmo. Então já se inscreve, porque o que a gente vai revelar hoje pode mudar sua forma de ver a fé. Preparou a pipoca? Porque seu vídeo já vai começar. Capítulo 1. Moisés, o libertador que matou um homem. Moisés é lembrado como o homem que libertou o povo do Egito, aquele que abriu o mar, falou com Deus face a face, recebeu os 10 mandamentos. Mas antes disso, ele tirou a vida de um egípcio. Sim, Moisés matou. Impulsivo, tomado pela raiva, decidiu fazer justiça com as próprias mãos. E o pior, depois disso fugiu, com medo. Por 40 anos, viveu escondido no deserto. Ele poderia ter sido esquecido, cancelado, enterrado, na própria culpa. Mas foi justamente esse homem falhó que Deus escolheu para liderar um povo inteiro. Moisés não era perfeito, mas era sincero e disposto a mudar. Capítulo 2. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que mandou matar. Davi é um dos personagens mais admirados da Bíblia. Matou Golias, escreveu salmos lindos, se tornou rei e foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também caiu, e caiu feio. Tudo começou com um olhar. Ele viu uma mulher casada chamada Batseba tomando banho, e mesmo sabendo que ela era esposa de outro homem, a desejou, a chamou, dormiu com ela e ela engravidou. Davi então tentou encobrir o erro, chamou o marido dela, Urias, para casa. Mas o plano não deu certo. E o que ele fez? Mandou matar Urias na guerra. Sim, o homem segundo o coração de Deus cometeu adultério e arquitetou um assassinato. Depois disso, Davi foi confrontado por um profeta. Chorou, se arrependeu, pagou um preço alto, mas nunca escondeu a própria dor. E sabe o que é mais forte? Mesmo assim, Deus o amou e continuou a escrever a história dele através de Davi, porque arrependimento sincero abre caminhos que a perfeição nunca abriria. Capítulo 3. Pedro, o amigo que jurou lealdade e negou Jesus 3 vezes. Pedro era intenso, fiel, explosivo, sempre foi o primeiro a falar, a agir, a defender Jesus, e foi o único que teve coragem de dizer: eu vou contigo até a morte. Mas na hora mais difícil, quando Jesus foi preso, Pedro negou conhecer ele 3 vezes, com medo, com vergonha, com desespero, e no terceiro, não conheço esse homem, o galo cantou, e Pedro caiu em si. A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Não era um traidor por natureza, mas era humano, fraco. Falhou no momento mais decisivo, mas Jesus não o rejeitou.
Ao contrário, chamou Pedro de volta e fez dele um dos pilares da igreja, porque o erro não foi o fim da história, foi o começo de uma nova missão. Capítulo 4. Paulo, o perseguidor que virou apóstolo. Antes de ser conhecido como o grande apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. E Saulo era temido pelos cristãos, temido pelas famílias que seguiam Jesus. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, defendia a fé judaica com unhas e dentes. Mas, no processo, perseguia, prendia e até apoiava a morte de seguidores de Jesus. Inclusive, estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que Saulo aprovava aquilo. Ele era o inimigo número 1 da igreja. Mas então, a caminho de Damasco, para prender mais cristãos, ele foi derrubado por uma luz do céu. Ouviu a voz de Jesus. Ficou cego por 3 dias. E quando recuperou a visão, nunca mais foi o mesmo. De perseguidor, virou perseguido. De assassino, virou evangelista. De opressor, virou servo. E tudo isso foi possível porque Deus não viu apenas o passado dele. Deus viu o que ele poderia se tornar. Capítulo 5. Sansão, o homem forte que se perdeu por fraqueza. Sansão nasceu com um propósito claro: libertar o povo de Israel dos filisteus. Tinha uma força fora do comum. Era respeitado, temido, separado por Deus desde o ventre. Mas apesar da força física, Sansão tinha uma fraqueza. Não sabia controlar os próprios desejos, se apaixonava fácil, desobedecia, fazia escolhas por impulso. E foi assim que conheceu Dalila. Ela o seduziu, insistiu, e ele revelou o seu segredo. Dalila o traiu, cortou seu cabelo e os inimigos o prenderam, arrancaram seus olhos e o humilharam em público. O homem mais forte se tornou cego e escravo. Mas no final, Sansão se lembrou de Deus, pediu uma última chance e, mesmo caído, cumpriu seu propósito até o fim. A Bíblia não pinta heróis perfeitos. Ela mostra pessoas reais, cheias de falhas, mas com corações que, mesmo machucados, ainda buscavam a verdade. Capítulo 6. Até os melhores caem. E ainda assim, Deus. Uzzah, talvez a maior lição que esses personagens nos deixam não seja sobre força, coragem ou poder, mas sobre vulnerabilidade. Eles erraram. E erraram feio, mataram, mentiram, traíram, duvidaram. Mas mesmo assim, Deus não desistiu deles, porque Deus não procura gente perfeita, Ele procura corações sinceros, corações que mesmo manchados ainda estão dispostos a mudar. A Bíblia não é um livro sobre super-heróis, é um livro sobre gente real. E talvez você se identifique com isso. Talvez você já tenha caído, se arrependido, se sentido distante. Mas, se Davi pôde recomeçar, se Pedro pôde ser restaurado, se Paulo pôde ser transformado, porque com você seria diferente. Capítulo 7. Os erros não definem o final da história. O lado sombrio dos personagens da Bíblia não foi o fim. Foi parte do processo, parte do amadurecimento, parte do encontro com Deus. E talvez o seu lado sombrio também não seja o fim da sua história. Talvez seja só o capítulo antes da virada, porque Deus tem o incrível hábito de transformar falhas em força, culpa em propósito, dor em missão. E o mais bonito disso tudo é que Ele faz isso com pessoas como eu e você. Capítulo 8. Maria Madalena. Rotulada por homens, redimida por Jesus. Durante séculos, Maria Madalena foi vista com olhos de julgamento. Chamaram ela de prostituta, de pecadora, de mulher caída. Mas a verdade
é que a Bíblia nunca diz isso com todas as letras. O que a gente sabe é que ela foi libertada de 7 demônios, ou seja, ela carregava uma dor profunda, um passado sombrio, uma alma ferida. Maria Madalena foi marcada pela escuridão, mas não foi definida por ela. Ela não só seguiu Jesus, ela nunca abandonou ele. Enquanto muitos fugiram, ela permaneceu aos pés da cruz. Enquanto o corpo era colocado no túmulo, ela estava lá. E quando o domingo chegou, foi ela a primeira a ver Jesus ressuscitado. A mulher que o mundo desprezou foi honrada por Deus com a revelação mais poderosa da história. O lado sombrio de Maria não a impediu de viver a luz. Pelo contrário, fez da luz ainda mais verdadeira. Agora, me conta aqui nos comentários, qual desses personagens mais te surpreendeu? Você já tinha parado para olhar o lado sombrio da fé? Compartilha comigo o que você sentiu ao ver esse vídeo. E se isso te tocou de alguma forma, se inscreve agora no canal Arquivos Sagrados BR. Aqui a gente não fala só sobre religião, a gente fala sobre alma, sobre verdade, sobre gente de verdade. Nos próximos vídeos, vamos continuar investigando os segredos esquecidos da Bíblia, as histórias que quase ninguém conta e as mensagens que podem transformar sua vida. Então, ativa o sininho, porque tem muita coisa forte vindo por aí e você não vai querer perder. Te vejo no próximo vídeo.